Hoje teremos um relato sinistro, a parte final do lobisomem Francisco, relato maravilhoso de uma história fascinante da família Oliveira. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje é a parte final do best-seller O Lobisomem Francisco. Só lembrando que essa história verídica foi enviada a mim pelo meu iluminado escrito Fernando Aparecido da Silva, através de seu amigo Altério. Foram publicados aqui no meu canal a primeira e a segunda parte do relato. Agora vamos à parte final. Quero dizer ao meu amigo Gentleman Fernando e Altério, representante da família Oliveira, que vocês têm minha eterna gratidão pela honra concedida a mim em narrar esse relato maravilhoso. Sem mais, vamos ao relato. Olá, amiga querida e estimada GRP. É com satisfação que entro em contato com você para repassar a parte final do relato da família do meu amigo Altério, ao qual ele e toda a sua família mandam um forte abraço a você. Depois de todos os tormentos vivenciados pelo monstro chamado Francisco e por todas as desilusões e dores provocadas por ele, Orlando, noivo de Helena, desiste de tudo e quer se casar com Helena e ir embora para o Maranhão. E coloca seu sítio à venda. E depois de alguns dias, aparece um homem interessado em fazer negócio. Uma troca, na verdade. Ninguém conhecia esse homem que foi parar no sítio de seu Antônio. Esse homem se chamava Caetano e fez uma proposta ao seu Antônio de trocar as terras dele numa cidade que chamava Tabira, perto de Ingazeira. Essa cidade era nova, tinha na época 3 ou 4 anos. E esse Caetano queria trocar as terras dele lá, que eram maiores pelo sítio de Orlando em Ingazeira. Seu Antônio não foi com a cara do homem, mas ouviu a proposta e ficou de falar com o futuro genro. Na verdade, seu Antônio desejava que a filha ficasse por perto, mas por segurança, o melhor seria ir para o Maranhão. Orlando estava viajando com seu pai. Então, seu Antônio combinou de ver as terras junto com seu filho Joaquim. E assim foi. As terras eram superiores às terras de Orlando. E ainda tinha uma pequena casa já construída. Era um achado muito bom, ou melhor, bom até demais. Um homem estranho vem bater na porteira do sítio trazendo uma proposta dessa? Excelente! A chance disso acontecer era de 1 em 1 milhão. Joaquim adorou e pediu ao pai para fechar negócio antes que outro fizesse. Mas seu Antônio, cauteloso e desconfiado, fez muitas perguntas ao seu Caetano e disse que o Orlando que deveria fechar o negócio. Seu Caetano, muito simpático, prestativo, levou os dois de caminhonete de volta para Afogados e disse que mesmo que aparecesse outra pessoa, não fecharia o negócio sem a resposta de Orlando. Chegando em Afogados, seu Antônio foi ao boteco, tomou sua pinga e fez várias perguntas aos conhecidos sobre quem era esse tal seu Caetano. E ninguém o conhecia e nunca tinha visto aquele homem por aquelas bandas. Apenas o dono do armazém foi que disse que ele já chegou perguntando como fazia para chegar no sítio do seu Antônio. E apesar de ser um estranho, o homem do armazém explicou, pois o sítio estava sendo ofertado de boca em boca entre os conhecidos, e talvez alguém teria dito a esse tal seu Caetano. Fora isso, ninguém o conhecia na cidade, e isso deixou seu Antônio super cabreiro.
Quando Orlando voltou a Ingazeira e ficou sabendo da proposta, quis ir ver o sítio em Tabira. E no mesmo dia que Orlando chegou ao sítio do seu Antônio, o tal Caetano já encostou por lá. E seu Antônio ficou curioso em saber como o seu Caetano sabia que seu futuro genro tinha chegado. Seu Caetano, muito simpático e risonho, disse que estava passando por perto e resolveu ir visitar a família e tomar um café, e deu sorte. Aí, como seu Caetano era muito bom, se ofereceu em levar a todos a seu sítio na outra cidade para que o noivo pudesse ver o local. E assim aconteceu. Orlando ficou encantado com o sítio e fechou o negócio de cara, a contragosto de seu Antônio e sem falar com seu pai. Isso, JP, foi um erro quase que fatal, pois Tabira era 14 léguas de Ingazeira e o sítio era bem afastado. Então Orlando pensava em ficar com esse sítio e dizer aos conhecidos da família que estava indo embora para o Maranhão. Assim não teriam problemas com o tal lobisomem Francisco. E o Francisco ia achar que ele e sua noiva estavam muito longe e desistiria de persegui-los. E só a família deles iria saber que estavam perto, em outra cidade, num sítio bem isolado. Então o negócio foi fechado e alguns concertos tinham que ser feitos. E o gentil senhor Caetano disse que tinha um sobrinho que era muito bom em consertar telhados e etc. E no telhado da casa tinha que se trocar umas madeiras. E o seu sobrinho poderia ajudar, não só no telhado, como em tudo que eles precisassem. E assim foi feito, minha amiga JP. Durante um tempo, ficaram trabalhando no sítio Orlando, o seu cunhado Joaquim e o tal sobrinho do seu Caetano. Fizeram vários concertos na cerca, telhado, nas paredes da casa que eram de madeira. Já estava tudo quase pronto, porque faltava menos de um mês para o tão sonhado casamento entre Helena e Orlando. Um dia, Helena, a noiva, e Dona Norinda, sua mãe, foram para a cidade ver o vestido de noiva na costureira. E de longe viram o seu Caetano conversando com seu Necinho, pai do lobisomem Francisco. Mas quando eles as viram ao longe, já entraram para dentro da casa do seu Necinho, como se não quisessem ser vistos. Mas elas estavam contentes e pensando no casamento, então não colocaram maldade ou preocupação nisso. Quase todos os dias, Orlando ia para seu futuro sítio e já não estava indo mais para o Maranhão. Estava correndo para adiantar tudo e se casar logo. Mas teve um dia que Joaquim, seu cunhado, não estava bem, então não ia poder ir ajudar na lida. Seu Antônio, então, falou que iria no lugar dele, mas Orlando falou que não precisava que seu Antônio fosse, pois Orlando e o sobrinho do seu Caetano davam conta. Seu Antônio não achou bom Orlando ir sozinho, sem ninguém da família junto. Mas Orlando, moço jovem, forte, doido para casar, não esperava por nada. E foi assim mesmo. Seu Antônio então levou ele até a estrada, onde sempre a caminhonete pegava os rapazes para ir a Tabira. E quem estava dirigindo era o seu Caetano. Seu Antônio disse para que não deixasse o Orlando até tarde na lida e que viesse cedo para a Ingazeira, pois ele era responsável por Orlando no lugar de seu pai. Seu Caetano falou que podia ficar tranquilo que antes do entardecer estariam de volta, porque seu Caetano iria passar a primeira noite no sítio que trocou com Orlando em Ingazeira e também traria criações. Sendo assim, partiram. Mas São Antônio passou a manhã com o coração apertado e até meio irritado, porque não estava
estava gostando de deixar Orlando sozinho no meio de estranhos. De seu Antônio Joaquim, vendo o pai impaciente, falou para o seu pai ficar em paz, porque Orlando era esperto e todos os dias que ia trabalhar colocava no embornal seu revólver. Depois do ataque que Orlando sofrera daquele mendigo, só andando armado. E o rapaz que trabalhava lá era gente boa. Seu Antônio retrucou o filho: se é sobrinho do seu Caetano, não sei não se ele é gente boa. Eu não confio muito em homem que fica de risadinha mostrando os dentes a toda hora, não. Joaquim então revelou ao pai que durante a lida, conversando muito com o rapaz falou que não era sobrinho de sangue de seu Caetano. Na verdade, ele vivia amaziado com uma tia dele, que teve o marido assassinado, e logo depois seu Caetano veio morar com sua tia. Quando isso aconteceu, ele tinha 13 anos, e logo em seguida sua tia morreu. Um dia deitou bem e não levantou mais. E no mesmo dia foi enterrada, e seu Caetano passou a cuidar de tudo. E ele, o sobrinho, trabalhava como empregado do seu Caetano, sem pagamento e sem nada. A forma de pagamento era apenas a comida. E quando cobrava alguma coisa, seu Caetano lembrava que ele era sobrinho e que sua obrigação era ajudar o tio. O rapaz também disse ao Joaquim que não gostava do seu Caetano e que apanhou algumas vezes dele e que as filhas dos colonos dos sítios tinham medo dele, porque ele não aguentava ver um rabo de saia novo e às vezes levava outros amigos de sítios para se aproveitar das moças em troca de alguns presentes bobos qualquer. Mas que a moça que recusava ele, logo a família era despejada. Aquilo só veio a confirmar a desconfiança de seu Antônio, que ao invés de se acalmar, ficou mais nervoso e cismado ainda. Enquanto isso, no sítio de Orlando e o rapaz, sobrinho de seu Caetano, passaram o dia todo trabalhando. A caminhonete sempre ficava no sítio, mas naquele dia seu Caetano falou que ia precisar da caminhonete para fazer umas coisas e levou a caminhonete e também a charrete, deixando eles no sítio sem nada, falando que por volta de umas 4 horas da tarde estaria de volta e que tinha que levar o cavalo para trocar a ferradura. Como tinha muita coisa para fazer, eles não se incomodaram. O dia passou, o trabalho foi feito. Orlando e o sobrinho do seu Caetano tomaram banho num córrego dentro do sítio e nada de seu Caetano aparecer. A tarde veio e a noite começou a cair, e os dois preocupados com o que teria acontecido com o seu Caetano, que até aquela hora não havia chegado ainda. Então resolveram ir embora a pé pela estrada, porque caso o seu Caetano viesse, os veria caminhando pela estrada. Assim fizeram. Estavam já em meio à escuridão, pois já eram quase 6 horas da tarde. Não tinha mais sol, apenas a claridade do final do dia. E os dois começaram a ouvir barulhos no mato de algum bicho pisando em folhas secas e de madeira. Era alguma coisa grande, pesada, e pensaram ser um boi ou uma vaca. Mas ficaram assustados quando passaram por um cercado de madeira e arame farpado, onde tinham os cavalos, pois os animais começaram todos a correr de uma só vez e a relinchar assustados, devido a um tropé que vinha do meio do mato. Eles apertaram o passo, mas foi aí que uma coisa horrível aconteceu. Do lado do cercado, um cachorro muito feio, que aparentava ter sarna, pois o pelo era falhado, apareceu. O corpo daquela criatura era magro e deformado. Aquele ser
Tinha a boca grandes e dentes enormes, e as unhas pretas e grandes que até envergavam para baixo. Esse ser dos infernos começou a encarar os dois, como se fosse gente. E Orlando jurou pelo sangue de Cristo que aquele cachorro gigante olhou para eles e fez um barulho como se fosse uma risada, e ficou de pé sobre duas patas, colocando as patas na cerca e olhando para frente, encarando fixamente os dois, com aqueles olhos brilhantes igual de gato. Aí na hora souberam que aquilo era coisa do demônio. O rapaz, sobrinho do seu Caetano, gritou: "Vale-me Deus, Nossa Senhora do Desterro! Isso é um lobisomem! Corre, Orlando!" Eles fugiram e Orlando diz que até esqueceu da arma. Mas o bicho era rápido, GP, e o rapaz, de medo, caiu. Levantou, mas escorregou novamente e o lobisomem pegou ele em cheio. Orlando escutou os gritos de socorro e parou e procurou seu revólver e deu um tiro. O bicho largou o sobrinho do seu Caetano e correu para o mato. Orlando socorreu o rapaz, que estava com as pernas escorrendo sangue e os braços, pois quando o sobrinho do seu Caetano caiu, o bicho veio por cima dele e tentou morder o pescoço dele. E ele se defendeu colocando as mãos e os braços. Orlando conta que foi o pior dia da sua vida. Dentro do mato, o bicho dava uivos e rosnava, e eles fugindo do bicho, e o bicho acompanhando eles pelo mato, e às vezes colocava a cabeça para fora dando abocanhadas no ar. O bicho maldito investiu contra eles novamente e mordeu profundo uma das pernas de Orlando, o derrubando no chão. Orlando dava chutes com a outra perna, mas como caiu de bruços, ficava difícil a defesa. O sobrinho do seu Caetano começou a bater no bicho com seu facão, que logo soltou a perna de Orlando e veio para cima do rapaz. Orlando, no desespero, deu tiros no escuro, mesmo correndo o risco de acertar o sobrinho do seu Caetano. E um dos tiros pegou a fera, que, segundo Orlando, deu um grito igual ao grito de um homem GRP e fugiu para o mato. Aí eles resolveram voltar ao sítio, porque naquela estrada escura e deserta seria a morte certa para Orlando e para o sobrinho do seu Caetano. Orlando, durante o trajeto de volta ao sítio, o desespero tomou conta dele e do sobrinho do seu Caetano, pois durante o percurso de volta eles ouviam aquele demônio correndo atrás deles e batendo os cascos no chão, rosnando, e eles em meio à escuridão e desespero total. Como por um milagre, GRP, apareceram os cachorros, não se sabe da onde, e começaram a latir e avançar naquele monstro. Foi onde deu tempo deles chegarem ao sítio e entrarem dentro da casa e passar a tranca de madeira na porta. Mas pro desespero deles, eles ouviam os cachorros se aproximando do sítio, uns latindo, outros chorando, como se estivessem apanhando. Segundo Orlando, logo aquele diabo daquele lobisomem começou a esmurrar a porta, como se fosse um ser humano. E as janelas também foram esmurradas. O bicho quebrou uma das folhas da janela e tentou entrar, mas o sobrinho do seu Caetano ameaçou dar uma facãozada no bicho, fazendo com que o bicho recuasse. Segundo Orlando, para ele isso parecia obra do demônio, pois ao mesmo tempo que o bicho esmurrava a porta da frente, logo já estava na porta dos fundos e nas janelas. Era algo surreal. Foi muito desesperador. Orlando falava que mesmo o homem mais valente e corajoso iria tremer feito uma criança diante da feiura e roncado daquele lobisomem.
O bicho subiu no telhado e começou a arranhar e arrancar as telhas. E eles viram na escuridão aqueles 2 olhos enormes, amarelos e brilhantes, olhando para eles. Orlando tentou atirar, mas a arma velha falhou e não teve jeito. O rapaz, sobrinho do seu Caetano, falou para o Orlando: ou a gente mata esse bicho, ou a gente morre aqui. Eles pegaram as facas e estavam prontos para o pior. Mas de repente o bicho parou e ficou quieto. E eles puderam ouvir barulhos de caminhão e vozes de homens. E aí Orlando ouviu a voz do seu cunhado Joaquim e do seu Antônio, seu futuro sogro, chamando por ele. Eles gritaram então pedindo para todos tomarem cuidado, pois o lobisomem estava no telhado. Mas o maldito deu um pulo e correu para o fundo do sítio. Foi um milagre de Deus eles chegarem bem na hora de socorrer Orlando e o sobrinho do seu Caetano. Seu Antônio estava com seu filho Joaquim e um vizinho do sítio de Ingazeira, que levou eles até lá. Eles foram socorridos e ainda puderam ver no meio do mato, ao longe, aqueles olhos malditos, brilhantes, olhando para eles. Seu Antônio ficou doido. Queria se meter no meio do mato com a foice para matar o bicho, mas seu filho Joaquim e Orlando não deixaram e pediram pelo amor de Deus para saírem dali. Eles enrolaram a perna de Orlando numa camisa velha e os braços do sobrinho do seu Caetano, que também sangrava muito, e foram embora. No meio do caminho, foram conversando e seu Antônio falou que estava preocupado demais com a demora de Orlando e estranhou muito tudo aquilo. E se acontecesse alguma coisa com Orlando, seu Antônio capava o tal seu Caetano. Chegando na casa de seu Antônio, Dona Norinda e Helena lembraram que viram um dia seu Caetano conversando com o tal seu Nezinho, pai do Francisco Lobisomem. Aí o seu Antônio já entendeu tudo, GP, e correu atrás do vizinho, pedindo ajuda para ir até Tabira. Ele pegou sua foice e seu facão, e seu filho Joaquim também pegou o seu facão e o lampião, e foram para ver se o vizinho realmente os levaria. A perna de Orlando teve que levar pontos e as mãos e os braços do sobrinho do seu Caetano também, porque ficaram com cortes profundos. A benzendeira Dona Graça foi quem socorreu eles e fez um remédio e benzeu os dois e disse que ia ter que tomar conta direito de Orlando, porque seu problema era sério. 2 dias depois, seu Antônio passou a mão no facão e foi com o filho Joaquim à casa de seu Nezinho para acertar as coisas. Chegando lá, encontrou o seu Nezinho de cama, todo quebrado e com faixas pelo corpo, dizendo que foi vítima de bandidos na estrada e que roubaram ele e bateram nele também. Coisa difícil de acontecer naquela época em Ingazeira. Seu Antônio falou do acontecido e disse que ia atrás do seu Caetano, porque aquilo foi safadeza e coisa arranjada, pois naquele dia o seu Caetano não foi pegar os rapazes, e quem apareceu por lá foi o lobisomem, e que sabia que a desgraça do lobisomem era Francisco, filho de seu Necinho, e que sabia que seu Caetano e seu Necinho eram amigos, pois sua mulher e filha tinham visto os dois juntos e o sobrinho do seu Caetano tinha contado que eles eram amigos de farra. Seu Necinho, pai de Francisco Lobisomem, negou tudo, mas seu Antônio falou que ia meter o facão no seu Caetano, no Francisco Lobisomem também,
e que o homem macho como ele não ia matar o seu Necinho na cama, não. Mas assim que seu Necinho ficasse bom, ia conversar com a ponta do facão de seu Antônio. Seu Antônio virou as costas e foi embora. Seu Caetano sumiu por uns tempos, e seu Necinho, pai de Francisco Lobisomem, assim que melhorou, fez o mesmo. A polícia procurou seu Antônio, que disse que confirmou que ia meter o facão nos dois sim. Ele foi advertido pela polícia a não fazer isso, mas seu Antônio não voltava atrás e disse que só se fosse preso. Se ele não fosse preso, ninguém o segurava e ele ia passar os dois safados no facão. A benzedeira Dona Graça fez trabalho e tudo mais que pôde para que a perna de Orlando melhorasse. Mas a perna de Orlando nunca mais foi a mesma. Doía sempre, principalmente nas quaresmas, bem no local onde levou as dentadas do lobisomem. Esse local inchava e muitas vezes sangrava do nada. Orlando se casou com Helena e foram embora para o Maranhão, pois o pai de Orlando tinha muito medo de vingança. O sítio que trocou com seu Caetano, seu Antônio vendeu e mandou dinheiro para que Orlando e Helena começassem sua nova vida. O sobrinho do seu Caetano, que na verdade não era sobrinho de sangue, seu Antônio deu dinheiro para que ele fosse atrás de um tio seu, irmão de sua mãe na Paraíba. E lá contou tudo ao seu tio sobre a morte suspeita da irmã dele, sua tia. Tempos depois, esse rapaz voltou com seu tio e uns capangas que deram uma surra muito grande no seu Caetano e tiraram o sítio dele, pois ele não era casado com aquela mulher, ele era amaziado. Seu Caetano brigou e disse que ia para a justiça, mas desapareceu. E depois foi encontrado morto a tiros, já em estado adiantado de decomposição. Seu Nezinho, pai de Francisco Lobisomem, foi embora de Engazeira e deixou sua mulher lá sozinha. E quando aparecia, era somente à noite, para evitar problemas com seu Antônio. Seu filho, Francisco Lobisomem, foi visto algumas vezes por alguns conhecidos que disseram que o mesmo virou andarilho e que por onde passava arrastava uma multidão de cachorros atrás dele latindo. Tempos depois, a mulher do seu Nezinho foi procurada por uma moça dos sítios de seu Caetano, falando que tinha um filho do seu Nezinho, pois ele e seu Caetano abusavam das filhas dos colonos. O menino era a cópia do seu Nezinho, e sua mulher teve que ajudar a moça e o menino para não botarem a boca no trombone. O menino, quando cresceu, dizem que ficou com o mesmo comportamento estranho do Francisco Lobisomem. Seu Antônio dizia que com a cara igual do pai, não podia prestar mesmo o pobre menino. Mas seu Antônio e sua família sempre desconfiaram que não somente Francisco era um lobisomem, mas que também seu pai virava o bicho, pois no dia do ataque a Orlando, quem apareceu todo machucado e com faixas no corpo e até olho inchado e nariz quebrado foi o seu Nezinho. Orlando deu chutes no bicho enquanto mordia sua perna, e o rapaz, sobrinho do seu Caetano, bateu muito no bicho com o facão. E quando o lobisomem que os atacou tentou entrar pela janela, o mesmo levou uma facãozada na cabeça, e o seu Nezinho estava com a cabeça enfaixada. Disse que apanhou muito na estrada dos bandidos que o roubaram. Mas ninguém viu o seu Nezinho, pai de Francisco Lobisomem, chegar na cidade ferido. Quando ficaram sabendo do tal assalto, ele já estava quebrado na sua cama. Helena e Orlando tiveram 8 filhos, sendo 6 mulheres e 2 homens. Foram felizes no Maranhão. Orlando morreu em 2008, com 81 anos. E Dona Helena, GRP, eu tive a honra de conhecer e ver uma única vez. Realmente uma senhora muito bonita, educada,
uma simples morena brejeira com olhos grandes e verdes e longos cabelos grisalhos. Dona Helena morreu em 2013, aos 85 anos. Quando tudo isso aconteceu em sua vida, ela tinha apenas 16 anos de idade. Seu Antônio, pai bravo, valente e amoroso, morreu em 1973 e Dona Norinda em 1975. Não queria viver nesse mundo sem seu Toinho. Era assim que Dona Norinda chamava seu valente marido e pai de seus 11 filhos, pelo apelido carinhoso de Toinho. Os descendentes de seu Antônio e Dona Norinda e os filhos de Helena e Orlando agradecem a você do fundo do coração e da alma por você, JRP, ter contado com tanto carinho, respeito, amor a uma história de uma família que poderia ser de horror, que devido à fé e à coragem foi transformada em uma história de amor e muita determinação. A família quer te presentear até o final do ano com uma vela de 3 missas de Natal, para que você e sua família sejam abençoados, iluminados e guardados de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Obrigado por você existir, JRP, e ter honrado a família Oliveira com sua narrativa tão bonita. Abraços e beijos de seu fã e admirador, Fernando Aparecido da Silva. Bom, galera, Trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Fernando Aparecido da Silva, ao Altério e à família Oliveira, que me deram a honra de contar esse relato, me levando aos prantos com tanto carinho dedicado a mim. A vocês, o meu muitíssimo obrigada de coração. Foi um imenso prazer narrar a história de vida da família Oliveira. A vocês, meus amigos e inscritos queridos, um Treva Beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está JRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora, talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana, não tem limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. O Treva Salve de hoje vai para Carla Santos, Dito, Cícero de Oliveira, Slaven Caveira, Asmerita Goede, Clarice Glória, Juliane do Carmo de Cuiabá, Mato Grosso, Vanúbia Ferreira, Criações Surtidas, do Céu Cândido Tamires Rodrigues, Muito Irado A.J, Mr. Silva, Tânia Lopes, Jaqueline Majeski, Ivete Fagundes, Sérgio Tadeu, Fátima Zanin, Mari Lúcida Silva, Antônio Alves da Rocha, Denis Amaral, Karine Estrelinha, Alvimara França, Elias André, Cláudio Rolim, Ubirã Martins, Pantera, Suzane, Valnei, Lucas, o nosso grupo maravilhoso da live, Keila Cristina, Marcela Martinez, Moisés Santos, Rose Rodrigues, Josué de Souza, Linda Flor,
Cristiane Neve, Alex Cavaleiro de Leão, Gilberto Xavier, Leandro Santana de Moraes, Cigana do Oriente, Boruto Uzumaki, Cristiano Martins, Peter Arruda de Lima, Francisco Português, Lenir Souza, Suelen Defensor, Lígia Alves, Ailton Caminho, Michel Oliveira, Ricardo Fragoso, Cavaleiro de Fênix, Dark Alfa, Cristiano Martins, Formiguinha do Mel, Paula Silva, Safira Dragon, Oráculo do Sobrenatural do meu amigo Rafa. Bora lá dar uma força no canal do Rafa. Marcos Souza, Curiosidades e Mistérios YT do meu amigo Walter. Bora lá dar uma força pro canal do Walter. Sara Heloísa, Elizabeth Lima, Tatiane Melo, Eric Correia, Larissa Nathalie, Dirlene Fagundes, Fernanda Almeida, Roberto Gomes, Rita Carolina, Consuelo Evelyn, Fernando Macalpim e Harry Potter, meu amigo Demetrio Landim de Fortaleza. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu maravilhoso canal, merecem somente o melhor. Um trava-beijos de luz a cada um de vocês e até a próxima história.